Olá, eu sou a pastora Renata, sou pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia, estou terminando uma segunda pós-graduação na área de neurologia. E estou aqui hoje a pedido da Bispa Fernanda, querida, que eu amo demais, para falar um pouquinho com vocês sobre comunicação. Vai ser bem pouquinho mesmo, porque é um assunto que dá para falar horas, né? Mas eu quero passar algumas dicas rápidas para vocês sobre uma boa comunicação com crianças, né? Vamos nos comunicar melhor com os nossos filhos. Bom, comunicação é relacionamento, né? Não tem como ter uma boa comunicação se o relacionamento não estiver bom, né? Primeira coisa é, às vezes a gente fala de comunicação e o foco vai muito para a comunicação em si, mas quando a gente está falando de comunicação, a gente precisa lembrar que ela é fruto de um bom relacionamento. Se o relacionamento estiver saudável, a comunicação vai ser boa, né? O que faz a comunicação ser boa é o relacionamento bom. Bom, vamos lá então, vou passar para vocês aqui algumas dicas de comunicação. Uma dica muito importante, não sei se você já observou, tenta fazer esse teste. Quantas vezes por dia você fala não para os seus filhos, né? Às vezes dá vontade de falar assim, pelo amor de Deus, pede alguma coisa que eu possa deixar, né? Que você só pede o que não pode. E a nossa comunicação, muitas vezes, com os nossos filhos, ela passa a ser uma comunicação de ordenanças, né? De passar recados, de dar direções, de passar ordens. Não pode, desce daí, não quero, não faça isso, não fale dessa forma, não se sente assim. E a gente passa o dia inteiro somente dando direções, somente dando ordens para os nossos filhos. Então, é fácil? Não é. Mas faz um teste por um dia. Tenta se esforçar em passar um dia sem falar não para o teu filho. E não falar não significa, obviamente, deixar ele fazer o que ele quer, né? Não podemos criar dessa forma, não devemos criar assim. Mas passar um dia sem falar não, você, por exemplo, dizer assim, mamãe, posso comer doce? Ao invés de você dizer não pode, você dizer pode depois do almoço. Né? Ou então, quando ele disser assim, mamãe, eu posso jogar videogame? Pode depois que você tomar o banho. Né? Então, você buscar estratégias para ter uma linguagem mais positiva. Né? É óbvio que o não faz parte, que a criança precisa aprender a ouvir o não, ela precisa ter limites, ela precisa ter regras, ter rotina, isso é fundamental. E por mais que a criança no início não goste e se irrite com rotina ou com regras, mas isso já é assim, gente, cientificamente comprovado de vários estudos. A criança que tem regras, que tem rotinas, ela se sente mais amada, ela se sente mais segura e por consequência ela fica mais tranquila. Então, é óbvio que o não precisa fazer parte, né, da criação, mas uma linguagem negativa não é necessária. Então, muitas vezes eu vejo adultos criando como que um cabo de guerra com seu filho, sabe? Então, querendo dizer quem manda, né? Eu quero mostrar quem é que manda. Então, é não e acabou. Por que não? Porque eu tô falando e pronto. E a nossa linguagem, a nossa comunicação se torna pesada. Né, se torna um dia pesado, um dia dentro da nossa casa é um dia de choro, de grito, é um dia de xingamentos, é um dia de broncas, é um dia de falando não o dia inteiro. Então tenta tornar a tua linguagem mais positiva. Dá uma estudada, dá uma pesquisada depois sobre PNL, Programação Neurolinguística. Então, uma dica legal para te dar, não dá para falar de PNL assim rapidinho, mas eu te incentivo a estudar um pouco sobre isso. E vou te dar só um exemplo para você entender o quanto a PNL pode te ajudar. Uma criança que tem o seu sistema de pensamento, de raciocínio, de defesa, de reação, por positivo, né? E aí você se comunica com ela no negativo, isso vai dar um confronto. Agora, uma criança que tem esse sistema para o negativo e você se comunica no positivo também. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a criança que ela tem o sistema dela trabalhado para o positivo. E aí você diz assim para ela, coloque uma meia, porque senão você vai ficar resfriado. Coloque uma meia, porque senão você vai adoecer. Você está justificando o teu pedido baseado em algo ruim que vai acontecer a ela caso ela não obedeça. E ela é do positivo, ela não é do negativo. Então, o que acontece? Isso fere,
né? Nossa, mas vai me acontecer algo ruim, né? Eu não gosto disso, isso me confronta, isso me angustia, isso me deixa irritado. Ela vai desobedecer. Mas se você disser para ela, coloque uma meia para ficar confortável, coloque uma meia para ficar quentinha, coloque uma meia para ficar protegida. E aí isso vai de encontro, isso casa com o cérebro dela, com a maneira como ela entende as coisas, como é a linguagem dela. Né? A programação dela de linguagem é para o positivo. Então, quando você fala dessa forma, isso tem para ela uma interpretação bacana. Ela vai pôr a meia. Então, quando a gente não sai simplesmente falando, né? A gente pensa, a gente se programa para se comunicar com a nossa criança, isso faz mais sentido. E aí, o que acontece, né? Quando a gente simplesmente fala, com um adulto a gente não se relaciona dessa forma, né? Com um adulto a gente pensa, como que ele vai entender melhor? Como que eu posso explicar isso de uma maneira mais adequada, que ele entenda? Como que eu posso explicar isso de uma maneira mais gentil, de uma maneira mais fácil? E muitas vezes com as crianças a gente sai só falando. E se a gente parar um pouco para refletir de uma maneira que faça sentido para ela, né? Às vezes as mães falam assim para mim, mas isso já estava combinado. Nós já tínhamos esse combinado e ela não obedece. Será que esse combinado foi realmente feito com ela, né? Ou esse combinado é o seu combinado com você mesma, né? Então, deixar ela participar dos combinados é meio caminho andado para que essa criança te ouça e te obedeça. Quando você der um comando para ela, quando você comunicar algo para ela, que ela se lembrar que ela concordou com aquilo, que ela combinou isso com você. Por exemplo, vocês combinaram que o banho sempre vai ser após o café da tarde. Né? E aí quando você disser, filha, está na hora de tomar banho, e ela se lembrar que ela se sentou com você, que vocês fizeram juntas essa rotina, que ela concordou que o melhor momento seria aquele, né? Então, que ela também participou desse combinado colocando uma regrinha, a regrinha dela era que a mamãe desse o banho, por exemplo, deixar ela participar, deixar ela colocar também as regras dela nesses combinados. Quando você faz dessa forma, para a criança te ouvir, para a criança te obedecer, para quando você der aquela ordem, isso fazer sentido para ela, e ela já está ali introduzida naquele ambiente, naquela direção que está sendo dada, é muito mais fácil, né? Fica muito mais tranquilo. Então, a gente escolher a maneira, escolher as ferramentas como a gente vai se comunicar com os nossos filhos, filho adolescente, por exemplo. Você entender qual é o melhor momento de conversar com esse adolescente. É dentro do carro, enquanto vocês fazem um percurso para a escola, né? Quando está jantando, na hora das refeições, é antes de dormir, quando você passa lá para dar uma boa noite para ele, é por WhatsApp. De repente ele se comunica melhor com você dessa forma. Então você entender qual é a melhor ferramenta, isso também vai te ajudar a fazer teu adolescente falar com você. Aí também tem que falar, né, que quando se o adolescente conversa dentro do carro, né, é dentro do carro, é na hora da refeição. Então aproveita isso para conversar com ele, né? Não vai falar assim, meu filho fala mais comigo dentro do carro, já descobri que é o momento que ele mais se abre. Então vou aproveitar para dar aquela bronca, vou aproveitar para falar daquela coisa que ele fez errada que eu não gostei. Não! Se você descobriu qual é o melhor momento de conversar com o teu adolescente, use esse momento para falar de coisas agradáveis, né? Use esse momento para interagir com ele de uma forma boa. Essa é a tua ferramenta, se agarre a ela. E aí também, né, quando a criança é pequena, acontece muito dos pais usarem a barganha emocional, que é também uma forma de comunicação muito errada. Né? Quando o pai fala assim, a criança fala assim, mamãe, brinca comigo aqui um pouquinho, e aí a mãe diz assim, eu brinco, mas antes me dá um beijinho. Né? Tá vendendo o teu tempo pro teu filho, tá trocando por beijinho, ou então diz assim, vem cá que a mamãe vai te dar um beijinho, mas olha, não faz mais isso, mas eu vou fazer isso. Sabe o famoso se você fizer isso, a mamãe faz aquilo. Se a mamãe fizer isso, você tem que fazer não sei o quê. E fica barganhando, e aí começa beijo virar moeda de troca, abraço virar moeda de troca, o tempo com a mãe, o brincar com a mãe virou a moeda de troca. Né? E essas coisas não podem ser vendidas, trocadas, negociadas, né? O seu beijo, o seu abraço é ilimitado. Amor não estraga filho, tá? Traga essa verdade para dentro do seu coração. Esquece tudo que você ouviu falar ao contrário. Amor não existe demais. Não existe essa de esse menino vai ficar mal acostumado porque você dá muito colo. Gente, se fosse para deixar no chão, eu tinha comprado um tapete.
né? Eu tinha comprado um tapete se fosse para deixar no chão. Eu tenho um bebê, eu não tenho um tapete, então o lugar dele é no meu colo. O meu colo é ilimitado. Toda vez que ele precisar do meu colo, ele vai estar disponível. Nossos filhos, eles precisam saber que eles encontram em nós um local de apoio, que eles encontram em nós um abrigo, um acolhimento. Então, assim, você acolher o sofrimento do seu filho, você acolher o choro dele, a raiva dele, isso não estraga ele, não tira a tua autoridade. Então, vou dar um exemplo, a famosa birra, né? As pessoas perguntam demais sobre isso. Ai, meu filho se joga no chão, ele grita, ele sapateia, ele se machuca. Como que eu ajo? Nunca deixe tua criança se machucar. Se você tiver que usar de força para impedir que ela se machuque, segure ela, não permita que ela se machuque. Que ela quebre algum objeto, que ela arremesse, que ela quebre algum objeto ou que ela bata em alguém, não permita isso. Né? Então, o que você vai fazer num momento de birra, num momento de estresse da sua criança? Você vai acolher isso. Você vai dizer, filho, eu sei, né? É difícil quando a gente quer muito fazer uma coisa e não pode, realmente é ruim. A mamãe também acha ruim, né? Vou dar um exemplo, o filho pediu para comer um doce, você disse, não pode, porque você já vai almoçar, o doce é só depois do almoço. E aí ele se jogou no chão e começou a se debater, você abraça ele, abraça, acolhe e fala, filho, eu sei. A mamãe também, quando tem vontade de comer um doce, não pode. Eu também tenho vontade de chorar. Mas você vai abraçar o teu filho e vai dizer, olha, filho, eu sei. É muito ruim a gente ter vontade de comer uma coisa e não poder. É muito ruim, eu sei. Não é legal ouvir o não, não é legal quando a gente quer muito fazer algo e não pode. Eu entendo, mas nesse momento eu não posso permitir que você faça isso. Eu não posso te dar isso agora, mas olha, eu posso te levar comigo para a cozinha. Vamos me ajudar para que o almoço fique pronto mais rápido? Olha, mas eu posso colocar aquele desenho que você gosta para você assistir e aí o almoço já vai estar pronto? Então, mostra para ela. O que você está ensinando? Gente, isso é tão rico, isso é tão maravilhoso. Que adulto que você está formando? Você está formando um adulto que sabe lidar com as emoções dele. Você está formando um adulto que sabe ter domínio próprio. Você está formando um adulto que sabe lidar com as frustrações, que não vai ficar magoado, depressivo, que não vai ficar doente na sua alma, mas que vai saber expressar, colocar para fora e buscar o bom da vida. Eu estou triste porque isso daqui é ruim, eu estou triste porque eu não posso isso daqui, eu vou buscar acolhimento nas pessoas que eu amo e eu vou olhar para aquilo de bom que existe ao meu redor e eu vou me alegrar. Eu vou viver Filipenses 4. E aqui em casa, as conversas com os meninos, as broncas eram sempre bíblicas, né? E são ainda, né? Que eu tenho o Benjamin, que é pequenininho ainda. E aqui em casa sempre foi assim. E aí, a gente sempre dava os sermões, né, com os versículos bíblicos. Então, você já ensina Filipenses 4, você já fala, olha, filho, isso foi uma conversa que eu tive algumas vezes com os meus 3 aqui em casa. A gente vai ter que escolher. A gente vai se entristecer por aquilo que não pode, por aquilo que não temos, ou nós vamos nos alegrar por aquilo que temos. Olha, agora não tem o doce, mas tem o episódio lá da série que você gosta, mas tem o ir com a mamãe para a cozinha ajudar a cozinhar, mas tem isso, tem aquilo. Então, olha que ensinamento maravilhoso que você está passando para o seu filho. Se você deixa ele no chão se debatendo, chorando, que ensinamento que você vai estar passando para ele? Né? O que você vai estar ensinando para ele? Ou se você dá o doce porque ele chorou, né, volta atrás, eu não vou conseguir fazer almoço desse jeito, vou dar só um pedacinho, só para ele parar de chorar. O que você vai estar ensinando para ele? Né? Então, uma dica que eu quero dar para vocês é sempre assim, sempre que você estiver num dilema, sem saber muito bem o que fazer com teu filho, pensa sempre no adulto que você quer que ele seja. Né? Qual adulto que você quer que ele seja? Você quer que ele seja um adulto que desiste do que quer? Que no primeiro não vai embora? Que faz uma entrevista de emprego, ouve um não e desiste? Ou você quer que ele seja aquele adulto persistente, que persevera, que luta pelo que ele quer? Mas de uma maneira equilibrada, de uma maneira sábia, de uma maneira sem se machucar, sem machucar os outros, né? Então, sempre pensa isso. O que eu tenho que fazer hoje, ensinar hoje, para que meu filho seja lá na frente o que eu quero que ele seja?
Então você tem nas suas mãos aí uma oportunidade de ouro, né? A maneira como você se comunica com teu filho hoje, quando a mãe, por exemplo, diz para a criança pequena, engole o choro, e aí depois esse filho fica adolescente e se tranca dentro do quarto, e ele passa por 1000 problemas, por 1000 situações, ele passa por sentimentos confusos, a última pessoa para quem ele vai contar vai ser para a mãe. Por quê? Porque ela ensinou para ele que ele tinha que engolir o choro, ela ensinou para ele que ela não ia acolher os sentimentos dele, que quando ele estivesse triste, nervoso, ele não ia encontrar esse lugar de acolhimento nela. Então, ele vai se fechar, né? Mas a gente tem, Deus restitui. Se o teu filho já é adulto, se o teu filho é adolescente, você errou com ele na infância, não se culpe, tem restituição para a tua vida. Você vai começar a fazer certo hoje. Você vai olhar no olho do teu filho, vai pedir perdão e vai começar a se comunicar com ele de uma forma diferente. Deus vai te restituir. E se você tem um filho pequenininho, preste atenção como você se comunica com ele, passe a se comunicar com ele de uma maneira pensada. Planeje a mãe que você quer ser. Escolha a mãe que você quer ser. Como você quer se comunicar com o teu filho. Né? Escolha isso. Essa é uma escolha sua. E aí você vai estar com certeza aí com uma oportunidade maravilhosa de formar um adulto equilibrado, saudável emocionalmente, forte, persistente. Um adulto que vai ser um grande servo de Deus. Meu slogan. Depois sigam lá, @mamampmg. Vocês vão ver que eu coloco essa frase em todo final dos posts. Você quer que seus filhos sejam melhores? Seja um pai melhor, seja uma mãe melhor. Pais melhores formam filhos melhores. Deus abençoe.